gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e aqui no YouTube eu falo sobre livros e casos criminais reais. Então se você já gosta ou tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, que me ajuda demais. Então, vamos pro vídeo de hoje. Sheila Lyon tinha 12 anos e sua irmã mais nova, Catherine Lyon, tinha 10 anos. Eram filhas de John e Mary Lyon e tinha um irmão mais velho, quem o nome não foi divulgado pela própria segurança do garoto. A família morava em Wheaton, Maryland. Era uma cidade bem pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo e era aquela típica cidade em que os pais não se preocupavam com a segurança dos filhos e as crianças saíam sozinhas todo dia e passavam o dia inteiro fora de casa nas ruas ou em qualquer lugar que ela esteja, e eles confiavam muito uns nos outros, então eles realmente acreditavam que nada nunca ia acontecer. No dia 25 de março de 1975, as irmãs Lyon caminharam 800 metros de sua casa até um shopping local chamado Wheaton Plaza, que agora recebe o nome de Westfield Wheaton. Era feriado de primavera, então as meninas planejavam passar o dia inteiro lá vendo as exposições de Páscoa e almoçar em uma pizzaria dentro do shopping chamada Orange Bowl. A mãe das meninas se despediu delas entre 11 horas da manhã e meio-dia, sabia de tudo que elas planejavam fazer e pediu para que elas voltassem às 4 horas da tarde. Sheila vestia um moletom azul marinho, calças de veludo e seus óculos de armação de couro. E Catherine vestia um top vermelho e um colar com seu nome. A tarde foi passando e chegou o horário combinado com a mãe, 4 horas da tarde e sem sinal das meninas. A mãe começou a ficar apreensiva logo nesse exato momento, porque as meninas costumavam sempre cumprir horários e sempre obedeciam o que sua mãe dizia. Os pais das meninas continuou à espera delas e a cada hora que passava, sem notícia nenhuma das meninas, o desespero ia aumentando. Quando deu 7 horas da noite, a família resolve ligar para a polícia e reportar o desaparecimento das irmãs Lyon. Por morarem em um lugar pequeno, logo a notícia se espalhou e começaram as pistas. Graças aos depoimentos das testemunhas, a polícia conseguiu estabelecer um cronograma de acontecimentos muito preciso. Às 1 hora da tarde, um menino que morava na vizinhança diz que viu as meninas conversando com um homem desconhecido na frente do Orange Bowl. 1 hora mais tarde, o irmão mais velho das vítimas viu elas comendo sozinhas e conversando em frente à pizzaria. Um amigo das meninas viu então, por volta das 2:30 da tarde até as 3 horas da tarde, as meninas saindo do shopping e seguindo uma rua à direita, que era um caminho direto para a casa delas. E essa foi a última vez que elas foram vistas. Logo a polícia descobriu um primeiro suspeito, o homem do gravador. O menino que se lembra de ter visto Sheila e Catherine conversando com um homem desconhecido na frente do Orange Bowl descreveu esse homem como tendo cerca de 1,80 de altura, entre 50 e 60 anos, com cabelos grisalhos, usava terno marrom e sapatos sociais e ele carregava uma pasta com um gravador dentro e estava mostrando uma espécie de toca-fitas para os adolescentes e crianças que estavam perto dele no shopping, incluindo as irmãs Lyon. O retrato falado desse homem foi criado e foi divulgado e várias outras testemunhas confirmaram que sim, ele estava no shopping naquele dia. No entanto, uma menina da mesma idade de Sheila conversou com os policiais e deu a eles um suspeito completamente novo. Em seu depoimento, ela descreve como as irmãs Lyon estavam confrontando um homem que estava as olhando tão intensa e fixamente que estava as deixando desconfortáveis. Este homem era branco, no final da adolescência ou no início da vida adulta, tinha cabelo comprido e sujo, o rosto cheio de acne e tinha uma cicatriz proeminente na bochecha esquerda. Para completar o contraste com o primeiro suspeito do caso, este homem estava mal vestido, com roupas largas e um par de tênis surrados. Foi feito o retrato falado, mas esse retrato falado nunca foi divulgado. Uma semana se passou sem evolução nas investigações, até que um homem de 18 anos foi até a polícia, disse que o seu nome era Lloyd Lee Welch e que ele tinha visto as meninas saindo do shopping com um homem desconhecido e entrando no carro dele. Porém, Lloyd possuía ficha criminal na polícia por problemas de droga e álcool, então ele se tornou uma testemunha não muito confiável, e isso piorou quando ele reprovou no detector de mentiras por
2 vezes seguidas. Depois disso, as autoridades apenas descartaram Welch, afirmaram que ele estava apenas querendo chamar atenção e ficou por isso mesmo. Mas uma coisa no depoimento de Lloyd chamou muito a atenção dos policiais e parecia ser muito verdadeiro. Ele disse que o sequestrador das irmãs Lyon mancava. Essa era uma característica que outras pessoas também tinham percebido sobre o homem do gravador. Porém, isso foi tudo, ninguém mais deu nenhum depoimento e nenhuma pista. Com o passar do tempo, em algumas semanas, o caso já estava estourado na mídia e com isso, vários trabalhos de busca voluntários começaram a procurar as meninas em terrenos baldios e leitos de rios. A fama do caso chegou a um nível tão alto que no dia 23 de maio de 1975, o tenente-governador de Maryland convocou 122 guardas nacionais para a procura das irmãs em uma floresta no condado de Montgomery, mas ainda assim nenhum vestígio das meninas foi encontrado. No dia 7 de abril de 1975, 2 semanas após o desaparecimento das irmãs, uma mulher que morava em Manassas liga para a polícia e fala que ela viu as meninas dentro de um Fusca bege e ela também disse que as meninas estavam amarradas e amordaçadas no banco de trás. Ela também adicionou que assim que o motorista do carro viu que ela estava perseguindo ele, ele ultrapassou um sinal vermelho às pressas e seguiu o caminho para o oeste. Depois de ir atrás da placa do carro, a polícia descobriu que a placa pertencia a Maryland. Inicialmente, o depoimento da mulher foi dado como confiável, mas depois a polícia considerou questionável. Como o caso se tornou muito grande, a polícia recebia depoimentos falsos diariamente. Mesmo assim, eles iam atrás dessas pistas, mas mesmo assim nada das meninas foi encontrado. 2 anos depois, em 1977, um homem chamado Fred Howard Coffey foi preso pelo assassinato de uma menininha de 10 anos na Carolina do Norte e pegou pena de prisão perpétua. Os investigadores descobriram que Fred participou de uma entrevista de emprego na qual ele foi empregado em Silver Spring, em Maryland, 6 dias após o desaparecimento das irmãs Lyon. Silver Spring ficava a menos de 15 minutos do shopping Wheaton Plaza, mas não foi confirmada sua presença no desaparecimento da Shayla e da Catherine. Ele nunca foi julgado e nem acusado. Mais um suspeito das irmãs foi encontrado. Seu nome era Raymond Mileski. Em 1975, Raymond morava bem perto do shopping do condado Prince George, onde várias testemunhas afirmaram tê-lo visto indo atrás de adolescentes e crianças com um gravador em uma pasta. E pode-se dizer que Ray não era lá um cara muito bom. Em uma discussão familiar, Raymond matou sua mulher e um de seus filhos e feriu seu outro filho gravemente, dentro de sua própria residência em 1977. Ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. De acordo com informações de informantes de dentro da prisão e confissões do próprio Raymond Mileski, ele sabia alguma informação do paradeiro das irmãs. Porém, ele só falaria sobre isso com a polícia em troca de melhores condições prisionais. A polícia chegou a revistar toda a sua casa, mas não encontrou nada e Raymond faleceu em 2004 sem dar nenhuma informação sobre o caso. Mais tarde, um homem chamado John Brennan Crutchley se tornou um suspeito do caso. John era um sequestrador, estuprador e um possível serial killer suspeito de matar cerca de 30 mulheres. Mas por falta de evidências, ele não foi condenado pelo desaparecimento das irmãs. Infelizmente, o caso esfriou e permaneceu sem solução por 40 anos. Ao longo dos anos, vários investigadores trabalharam no caso arquivado das irmãs Lyon, mas a maioria deles não chegou a nenhuma conclusão e o resto se aposentou. O sargento Chris Homework, após anos analisando os arquivos do caso, ele leu a declaração de Lloyd Welch. O fato de não ter visto aquela declaração deixou o sargento muito surpreso, porque ele já tinha revisado aqueles papéis muitas e muitas vezes e nunca tinha reparado naquela declaração. Além disso, Chris percebeu que a foto de Lloyd Welch se parecia muito com o retrato falado do segundo suspeito descrevido pela menina de mesma idade da Shayla. Definitivamente foi um erro enorme esse retrato falado ter sido mantido em privado. Prestando muita atenção à declaração, Chris Homework
achou que, na menor das hipóteses, Lloyd teria testemunhado o exato momento do crime ou participado diretamente nele. O sargento acabou descobrindo que Welch já havia sido condenado por abuso sexual infantil e chegou à conclusão que Lloyd teria um alto potencial para ter participado do desaparecimento das irmãs. E logo, uma entrevista com o suspeito foi agendada. No dia 16 de outubro de 2013, o detetive Dave Davis, Chris e o procurador adjunto de Montgomery, Pete Finney, viajaram para a prisão onde Welch estava preso. No começo, eles acharam que o Welch não iria falar nada sobre o caso, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto disso. Welch, desde o início, falava demais. Na primeira sessão, Welch negou qualquer envolvimento no desaparecimento das irmãs, mas ele continuou falando sobre várias outras coisas aleatórias e no final do dia, depois de um dia inteiro de entrevista, ele soltou uma informação que chamou muito a atenção dos investigadores. Dave, Chris e Pete estavam trabalhando com a suposição de que Welch havia testemunhado a cena do crime ou feito uma parceria com Raymond Molesky no desaparecimento. No final da entrevista, Dave perguntou para Welch o que ele achava que Raymond havia feito com as irmãs, e sua resposta foi: "Minha opinião é que ele as matou e estuprou. Ele matou elas e provavelmente queimou elas. Eu não sei." No documentário desse caso, que está disponível aqui no YouTube, as autoridades afirmaram que foi nesse exato momento que eles perceberam que Welch estava mais envolvido do que eles imaginavam. Isso porque assassinos raramente queimavam suas vítimas. Eles usavam outras técnicas, como por exemplo, enterrá-las ou jogá-las num rio. Então Welch ter falado exatamente sobre essa técnica era muito suspeito. Durante as próximas sessões, Welch mudava sua história todo dia e em cada versão até o nome das pessoas envolvidas mudavam. Até que ele finalmente admite ter participado do sequestro das irmãs Lyon. Mas em todas as suas versões, ele diz que o crime foi planejado e executado por outras pessoas de sua própria família. Em uma de suas versões, ele afirma que o seu tio e seu pai que planejaram o crime. No verão de 2014, a equipe deu início a uma longa investigação pelo clã Welch. O clã possuía duas filiais, uma em Maryland e a outra a 5 horas a sudoeste, no topo de uma montanha chamada Taylor's Mountain. A equipe descobriu que a família Welch desprezava qualquer tipo de autoridade e a violência fazia parte do espírito familiar. Mas o mais chocante eram suas práticas sexuais. Na família, casos de incesto eram comuns e alguns adultos da família Welch, inclusive, exploravam seus filhos sexualmente e ignoravam o fato daquilo ser extremamente anormal e doentio. E não era nada incomum para as crianças terem relações com seus irmãos e primos. As entrevistas com Welch continuaram acontecendo e em uma delas, Lloyd acusa seu tio Dick de ter feito todo o planejamento e diz que se existisse um principal suspeito desse caso, esse suspeito seria o seu tio. A equipe foi atrás do seu tio Dick, mas ele já estava com mais de 70 anos e sofrendo muito com problemas de saúde, então as autoridades não conseguiram nada vindo dele. Porém, a família Welch acusou o tio Dick de ter sido extremamente violento com eles no passado e também disseram que ele trabalhava como segurança no shopping Wheaton Plaza na mesma época do desaparecimento das irmãs Lyon. Disseram também que ele produzia filmes pornográficos e que esse era o motivo pelo qual ele teria sequestrado as irmãs. Disseram que ele pretendia usá-las para a produção de alguns dos filmes. Em maio de 2015, Dave Davis não aguentava mais andar em círculos e nada de novo era acrescentado. Então, o detetive decide ir até um rio que o Welch tinha dito em uma das entrevistas que o seu tio havia assassinado as meninas lá. Mas ao chegar, Dave descobre que era apenas mais uma das mentiras de Welch. Era um lugar extremamente aberto, sem possibilidade de alguém fazer um crime ali, principalmente porque alguém com certeza iria ver. Ninguém tinha nenhum vestígio das meninas desde o dia
dia do desaparecimento. Então, imediatamente, Dave descartou o lugar e a possibilidade. Dave se sentiu completamente sem esperança de um dia solucionar o caso e o Welch não ajudava com tantas mentiras que ele contava nas entrevistas. Então, Dave decide voltar para casa e durante o caminho ele passa em frente a uma casa que ele já havia visto nos arquivos do caso. Essa era a casa que o pai e a mãe de Lloyd Welch moravam anteriormente. Esse endereço foi dado pelo próprio Lloyd em sua declaração. Lloyd alegou ter visto seu tio saindo da garagem com as irmãs dentro do carro. Dave então desceu de seu carro e bateu na porta da casa, pediu para a nova moradora para dar uma olhada lá dentro e ela deixou. Na hora que ele entrou no porão da casa, ele teve a absoluta certeza que ali tinha sido o exato local do assassinato e retornou no dia seguinte com a equipe forense. Eles retiraram os móveis velhos de dentro da casa e aplicaram luminol, que é uma substância que brilha onde havia manchas de sangue. Poucos segundos depois, a sala se iluminou do chão ao teto, indicando uma quantidade grandiosa de sangue, e foi imediatamente considerada o local do crime. Assim, haviam evidências suficientes para incriminar Lloyd Welch. No dia 12 de setembro de 2017, Welch confessa o crime. Embora ele ainda negasse ter matado e estuprado as meninas, seu primo havia dito aos policiais em dezembro de 2014 que em 1975 ele estava na Taylor's Mountain quando Welch chegou com 2 mochilas do exército. Segundo o depoimento do primo, as mochilas pesavam 30 quilos e cheiravam muito mal, além de estarem com manchas em vermelho vivo aparentes. O primo também diz que mesmo sem saber o que tinha dentro dessas mochilas, ele as joga na fogueira a pedido de Lloyd. E várias pessoas que moravam ao redor afirmaram ter sentido um cheiro muito ruim e forte e que a fogueira durou dias e noites. Welch foi condenado a 48 anos de prisão e apesar do caso ter dado como encerrado, ainda existe muito mistério por trás e Lloyd continua afirmando que o principal culpado do caso era o tio Dick. Bom, gente, para encerrar esse caso, eu vou contar para vocês a versão mais aceita pelos policiais do que realmente aconteceu no dia do sequestro. Em uma de suas entrevistas, Welch afirma que ele teria conversado com as meninas na saída do shopping e que as tinham convidado para fumar maconha. Ele diz que Sheila tinha aceitado imediatamente, mas Catherine estava com muito medo do que seus pais fariam se descobrisse, mas como a irmã mais velha foi, ela foi atrás. E quando elas entraram dentro do carro, o tio Dick dirigiu até a casa dos pais de Welch. E lá, eles abusaram sexualmente das irmãs e Sheila tentou fugir. Dick ficou furioso e matou Sheila ali mesmo e depois matou Catherine. Depois do assassinato, eles colocaram o corpo das irmãs dentro das mochilas que Welch levou para Taylor's Mountain para se livrar dos corpos. E o primo de Welch não tinha nada a ver com a história, ele jogou as irmãs sem saber o que era. Como eu falei, essa foi a versão mais aceita pelos policiais. Eu acredito que o tio Dick tenha tido realmente a sua participação no caso, assim como o pai de Welch. Porém, Dick faleceu 4 meses depois do julgamento e eu não achei nenhuma informação se o pai de Welch estava vivo, mas de qualquer forma, parte da justiça está sendo feita. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para me ajudar. Um beijo no coração.